Você sabe qual é a diferença entre furacão, tornado e tufão? Para responder essa pergunta, Manualdo Silvio foi consultar o que diz o Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC em português, um renomado instituto norte-americano responsável por estudar as variações climáticas. Olha, de acordo com os especialistas do IPCC, um furacão é uma espécie de ciclone tropical. Mas aí é importante também perguntar a você, nosso ouvinte, você sabe o que é um ciclone? O ciclone é um centro de baixa pressão atmosférica que gera um forte e contínuo movimento de correntes de ar. Essas correntes se movem das bordas para o centro e depois se deslocam para fora, chegando a alturas muito elevadas. Portanto, nós podemos dizer que o furacão é uma espécie de ciclone tropical com ventos que atingem velocidades impressionantes e beiram os 120 km por hora no mínimo. Ah, mas atenção, hein? Para ser considerado furacão, esse fenômeno só pode ocorrer em alguns lugares específicos, no Caribe, no Atlântico Norte, no Golfo do México e ao norte oriental do Pacífico. Os furacões também podem atingir quilômetros de extensão e são vistos até mesmo do espaço por meio de satélites. Um dos furacões mais devastadores da história foi o Katrina, que ocorreu no ano de 2005 e matou cerca de 2.000 pessoas, trazendo prejuízos de mais de 80 bilhões de dólares. Veja essas imagens impressionantes. Já o tornado é basicamente o vento de uma nuvem que desce e tem ao mesmo tempo o formato ascendente. Trata-se também de uma espécie de ciclone que ocorre quando uma frente fria chega a locais onde a temperatura está quente e instável. Olha, você pode reconhecê-lo por sua forma que lembra um funil, um redemoinho de vento assustador. A palavra tornado, ela tem origem no idioma espanhol e significa tempestade. Em comparação ao furacão, o tornado tem menor duração e também menor tamanho, mas isso não significa que ele faça menos estragos. Muito comuns em território norte-americano, os tornados causam destruição há muito tempo. Em 1925, um tornado deixou cerca de 700 mortos nos estados de Indiana, Illinois e Missouri. E tem mais uma curiosidade a respeito desse fenômeno. Quando ele ocorre sobre o oceano, é também chamado no Brasil de tromba d'água. Agora, nós vamos falar do tufão. Em termos gerais, o tufão tem as mesmas características de um furacão. Mas aí então vem a parte mais curiosa da história. Ele só recebe esse nome se ocorrer no Oceano Índico, no Pacífico, especificamente próximo ao Japão e ao sul da Ásia. Então, podemos dizer que o que vai diferenciar os nomes de cada fenômeno é apenas a localização geográfica. E você? O que você faria se avistasse um desses fenômenos? É uma pergunta simples, não é? Mas muitas vezes, ao ouvir uma previsão do tempo, vem junto aqueles termos técnicos como Zacas ou Zecite. E aí, logo surge a dúvida: do que eles estão falando? Nós vamos explicar de uma maneira bem simples. Primeiro, para não confundir mais esses fenômenos da meteorologia, um acontece perto da costa norte do Brasil e o outro atravessa o país. Lembre-se dessa cruzadinha. O fenômeno que acontece em cima é a zona de convergência intertropical, ou a chamada Zecite. E o fenômeno que se forma sobre o Brasil é a zona de convergência do Atlântico Sul, chamada de Zacas. Quando existe a influência dos fenômenos, é fácil identificar em imagens de satélite. Veja, a faixa de nebulosidade que se estende do Amazonas até São Paulo é uma Zacas, e a grande área de nuvens no mar entre a costa do Amapá e do Ceará é a Zecite. A Zecite é uma grande zona de instabilidade que oscila para norte e para sul, dependendo da época do ano, sempre perto da faixa equatorial do globo terrestre. Ela é resultado do encontro de ventos gerados pela própria rotação da Terra, próximos à superfície, os ventos alísios. Entre fevereiro e maio, a Zecite fica mais próxima da costa norte do Brasil, época de chuva entre o Rio Grande do Norte e o Amazonas. Em alguns anos, a Zecite desce mais e pode levar chuva para o sertão da Paraíba, do Ceará e do Piauí. Em outros anos, ela mal provoca chuva na faixa litorânea. Tudo vai depender da diferença de temperatura da água do mar entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Já a Zacas atua geralmente entre as regiões Norte e Sudeste.
às vezes um pouco mais para baixo e às vezes um pouco mais para cima. Para uma zaca se formar, é necessário uma frente fria, bloqueada sobre o sudeste, alimentada pela umidade que vem da Amazônia em altitude, formando assim um grande corredor de umidade de nuvens carregadas. Para ser zacas, é preciso que este processo dure pelo menos 4 dias. Já quando uma frente fria fica parada por menos de 4 dias, os meteorologistas chamam o fenômeno de outro nome, a ZECO, Zona de Convergência de Umidade. Quando uma zaca se forma, é sinal de grandes volumes de chuva, que podem provocar transbordamentos de rios e enchentes. Significa que teremos vários dias até uma semana de chuva persistente e volumosa. A época mais comum para a formação de zacas no Brasil é o verão, justamente porque nesta época do ano que temos o fluxo de umidade da Amazônia chegando ao sudeste do país. E dá para prever a formação de umas zacas com até 11 dias de antecedência. Para quem não é meteorologista, é difícil entender todas as linhas de um modelo meteorológico. Mas olha só, são essas linhas e números que indicam a circulação dos ventos, a diferença de pressão, a variação de temperatura e de umidade, o volume de chuva e que vão contar para o previsor que uma zacas ou uma zecite irá influenciar o tempo no Brasil num determinado período. Agora você já sabe, quando ouvir falar desses fenômenos, vai saber o que são, onde eles atuam no Brasil e o que provocam. Ouvimos falar de frente fria com frequência. É um dos termos mais comuns da meteorologia. Mas você sabe o que é exatamente uma frente fria? É uma história que tem começo, meio e fim. É na Antártida que nascem as frentes frias. Um satélite de órbita polar consegue obter imagens bem curiosas de várias frentes frias ao redor da Península Antártida. Dá só uma olhada nessa animação. Esse monte de espécie de cobrinhas que aparece nas imagens são várias frentes frias. Agora veja essa foto de satélite comum em boletins de previsão do tempo. Quando a frente fria está bem definida, é fácil de ser identificada. Ela tem uma leve curvatura e algumas podem ter um caracolzinho, que é seu ciclone extratropical. Mas hoje não vamos falar de ciclone. A maioria das frentes frias que avança pela costa do Brasil chega ao sudeste, depois é desviada para o oceano e vai parar lá na África do Sul. Outras frentes sobem um pouco mais até o nordeste e de lá também vão rumo à África do Sul. E tem frente fria que só chega à Argentina e vai direto para o Oceano Atlântico sem passar pelo Brasil. E como isso acontece? Está aí a resposta da explicação do que é exatamente uma frente fria. A frente fria nada mais é do que o encontro de duas massas de ar com características diferentes. Normalmente a massa fria e seca, que chamamos de polar, encontra a massa quente e úmida, como se fosse um sanduíche. O choque entre essas massas forma a frente fria, que seria o recheio do sanduíche, e se traduz numa área extensa de milhares de quilômetros de nuvens carregadas. E é por isso que elas nascem na Antártida, porque lá é o berço das massas de ar frio extremo, congelantes, com temperaturas que ficam em média entre menos 30 e menos 65 graus. Existe uma briga de forças entre essas massas. Se a massa polar for intensa, ela empurra a frente fria e faz com que ela avance sobre a massa quente. Quando a massa quente é mais forte, acontece o oposto. É como se houvesse uma barreira e a frente fria não consegue avançar. Pois bem, antes e depois de uma frente fria, sempre acontecem duas situações básicas. Antes da frente chegar, geralmente temos um dia quente com rajadas de vento, mas ainda é um vento quente. Sabe aquela sensação que parece que o tempo vai mudar? É o que a meteorologia chama de calor pré-frontal. A frente fria chega, o vento muda de direção e o momento do choque do ar frio com ar quente muitas vezes provoca tempestades com raios, ventania e até granizo. Como ela antecede o ar frio, normalmente depois da chuva vem a queda de temperatura. Dependendo da intensidade, se fala onda de frio. E além disso, o ar frio tem o poder de afastar as nuvens e abrir o tempo. Se você lembrar dessa sequência, ar quente, frente fria, ar frio, nunca mais vai esquecer o que acontece antes e depois da passagem de tempos em tempos, os jornais noticiam as consequências de um fenômeno global cuja origem a ciência ainda não explicou completamente: o El Niño. Para entender o que acontece durante o El Niño, a gente tem que primeiro examinar a interação entre o oceano e a atmosfera, no Pacífico Equatorial. Em condições normais, os ventos alísios no Oceano Pacífico carregam a água que foi aquecida pelo Sol em direção ao oeste.
Lá, a água é literalmente empilhada. O nível do mar é até 20 centímetros mais alto na Oceania do que na América do Sul. O calor é transferido, então, da água para o ar. Mais leve e úmido, esse ar aquecido sobe e condensa, ocasionando chuvas na região. Enquanto isso, ao longo da costa da América, as águas mais frias do fundo são puxadas para a superfície, num fenômeno chamado de ressurgência. O El Niño acontece quando esse equilíbrio é alterado. Ele pode enfraquecer ou até mesmo reverter essa dinâmica. Ou seja, a água mais quente que era transportada para o oeste se desloca em direção à América do Sul, e as chuvas da região também se aproximam do continente. A quantidade de energia desviada nesse evento é enorme, na ordem de 1 sextilhão de joules. Isso equivale a 10.000 usinas de Itaipu, ou 10 vezes a produção de energia de todos os países do mundo por ano. Um dos impactos é o enfraquecimento da ressurgência na costa do Peru. Esse fenômeno normalmente traz águas frias e ricas em nutrientes do oceano profundo para a superfície. Isso afeta a fauna da região e, em consequência, a pesca. Foram os pescadores sul-americanos, inclusive, que batizaram o fenômeno. A alta das temperaturas do oceano e a escassez de peixe se dá no verão no hemisfério sul, época do Natal, pois é ele, El Niño. No Brasil, o El Niño costuma produzir um aumento das temperaturas médias em todas as regiões, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. As chuvas tendem a se intensificar na região Sul e a diminuir no Norte e Nordeste, aumentando as secas e queimadas. Mas o fenômeno oposto ao El Niño também pode ocorrer, é a chamada Laninha. Isso acontece quando os ventos alísios se fortalecem, intensificando o transporte de água em direção à Oceania. Por sua vez, a ressurgência aumenta na costa americana. Esses modos de funcionamento se alternam de uma maneira quase periódica, entre cada 2 a 8 anos. O clima é um sistema caótico, muito complexo, e o mecanismo que controla as alterações entre Ninho e Ninha ainda não foi completamente entendido, e ainda não conseguimos prever quando eles vão acontecer. O fato é que eles estão aí há alguns milhares, possivelmente milhões de anos, sem interferência do homem. Mas estudos recentes indicam que as mudanças climáticas que estamos vivendo podem aumentar sua frequência. Vamos olhar este gráfico. A partir da temperatura média da superfície dos oceanos, é possível medir a intensidade e ocorrência dos eventos. Se a região estiver mais quente do que a média, a água aquecida não está sendo transportada para o oeste. É o El Niño que está em vigência. Se ela está mais fria, é a Laninha. Neste outro gráfico, fica evidente a influência dos ninhos e ninhas na temperatura global. Podemos ver que o ano mais quente de cada década geralmente é um ano de El Niño, e o mais frio, um ano de Laninha. Destacam-se os eventos de 82 e 97. Milhares de pessoas morreram e bilhões de dólares em prejuízo foram causados. No final de 2014, começou o que seria o mais forte El Niño já registrado, que se estendeu até o começo de 2016. Ano este que, aliás, bateu o recorde de mais quente já registrado na história.